Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, tá ajustando aqui a câmera. Muito bem-vindos, tema de hoje, tema que assola muita gente no mundo todo, é um tema que preocupa muita gente no mundo inteiro, que preocupa as famílias, que tem mexido muito com as pessoas, com a sua própria liberdade de expressão e muitas vezes com o seu próprio direcionamento. A gente vai estar abordando hoje o tema da dependência afetiva, né? O quanto as pessoas hoje em dia passam por dependências afetivas. A gente sempre se preocupa com as pessoas que têm uma dependência no ponto de vista químico, né? A dependência das drogas, a dependência do álcool, em alguns casos a dependência, por exemplo, do jogo. Mas a gente tem também uma questão muito forte, muito interessante na vida das pessoas, que é a dependência afetiva, né? Então, quero dar meu boa noite aqui a Suelen, que entrou aqui agora, meu amigo Giovanni, daqui a pouco nós estaremos aí em Fortaleza, né, Giovanni, fazendo alguns treinamentos aí para o nosso público, compartilhar um pouco da experiência do que é que foi esse ano aqui no Reino Unido, o que é que tem sido para mim aqui na Europa esse ano inteiro, né? Amanhã eu estou até querendo fazer um vídeo também sobre esse um ano que eu vivo fora, um ano que eu estou longe da minha realidade local lá de Fortaleza, e como é que isso pode inspirar as pessoas. Mas vamos falar hoje sobre um tema que preocupa demais as pessoas, que é o tema realmente dessa dependência afetiva. Quantas vezes você observa por aí casais que não estão bem, né? Que não estão bem de fato, que buscam aparentar que estão, que nas redes sociais você vê que é uma maravilha, você nunca imagina, né? Quem nunca já passou pela situação de ver alguém, um casal, e de repente você tem a notícia assim, fulano e cicrana se separaram. E a gente não sabe o que está por detrás daquilo tudo, né? Porque hoje em dia, cada vez mais as nossas situações, elas passam por um processo muito de maquiagem mesmo, né? Aqui a Rosimeire Soares está aqui falando, boa noite, parabéns e obrigada por tantas orientações boas que você nos passa. Eu que fico grato, querida. Eu fico grato pela audiência de vocês, eu fico grato porque as pessoas nos assistem e porque compartilham. Então eu vou pedir mais uma vez, compartilhem nos grupos que vocês estão, tá? Para que a gente possa ter um alcance maior nesse tema hoje tão importante que eu quero passar para vocês. É um tema muito importante que eu gostaria de estar passando para vocês hoje, que é justamente essa questão aqui da dependência. Eu estou aqui com as anotações que eu sempre faço, com o computador aberto. Quem quiser desde já mandar suas dúvidas, né? Quem quiser desde já mandar suas perguntas, eu ficarei muito feliz em poder estar ouvindo de vocês quais são as dúvidas, perguntas, enfim, tudo aquilo que é importante para o teu desenvolvimento, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: por que as pessoas hoje em dia, nos seus relacionamentos, insistem ainda tanto em escravizar as outras, né? Por que em meio ao século XXI, por que em meio a um momento tão evoluído do ponto de vista social, econômico, tecnológico, as pessoas ainda são reféns dos relacionamentos? Muitas vezes isso tudo se dá por um primeiro gatilho, primeiro background disso tudo, seria a criação que essa pessoa teve. Quem teve aqui, pai ou mãe, que teve aquele comportamento de ser extremamente controlador. Até os 7 anos de idade a gente está ali absorvendo o funcionamento da nossa família. A gente está vendo ali como é que a família funciona, como é que a estrutura acontece, o que a mãe conversa com as tias. Você pode até pensar que não, a mãe está lá na cozinha tomando um café com a irmã dela, né? E pensa que que o filho não está ouvindo nada, mas está antenado, está uma parabólica naquela conversa e começa a repetir aqueles comportamentos de sempre. Então, quantas pessoas hoje absorveram isso no passado e trouxeram essas crenças negativas, trouxeram isso para o seu dia a dia, trouxeram isso para o seu cotidiano. Então, uma infância cuja criação não teve liberdade de expressão, uma infância cuja criança não teve a capacidade de dizer o que pensava, uma infância em que a pessoa via o pai ou a mãe, ou até os dois em alguns casos,
sendo completamente dominante na relação, ela passa a desenvolver ali uma estrutura de dependência afetiva. Ela passa a achar que ninguém é mais certo a não ser o pai e a mãe dela, mesmo que estejam errados, mas simplesmente porque são pai e mãe, e criança vê pai e mãe como sendo os heróis da vida dela. É claro que pai e mãe, não estou dizendo que tenham culpa disso, mas que também pode ter sido uma reprodução daquilo que ela viu ao longo da vida inteira, e a pessoa passa a vida toda querendo sair daquela doença que vive, daquele convívio tóxico que tem, que aprendeu e que está hoje reproduzindo na família dela, mas muitas vezes ela não sabe como chegar lá. E aí busca todo tipo de ajuda terapêutica, ajuda espiritual, ajuda com amigos, mas muitas vezes não consegue mudar porque está aqui dentro, está implantado, imputado lá no seu sistema nervoso central, especificamente na área das emoções, na parte emocional, tudo isso. Então, a pessoa durante toda a sua infância e durante toda a sua adolescência, ela está gerando ali a sua crença, a maneira como ela vai estar agindo para o resto da vida. Ela vai estar planejando, se programando. Eu costumo dizer que não existe esse negócio de predestinação. Você foi predestinado a ser o Salvador, a não ser que seja Jesus. Mas a pessoa, o ser humano normal, ele não tem essa predestinação. Ele tem uma pré-programação, E do ponto de vista espiritual foi dado para a gente o livre-arbítrio para que a gente possa fazer o que quer da nossa vida, para que a gente possa fazer realmente o que é interessante para a vida da gente, Então, nesse momento, nós estamos aqui agora direto no Reino Unido, São exatamente 9h35 aqui, nesse momento agora que eu estou falando para vocês. E muita gente entende que toda vida que você migra, que você sai do seu país de origem para cá, a gente tende a achar que os problemas ficaram para trás. Só que, sim, a violência fica para trás, eu não vou ter tanta oportunidade de assalto, eu não vou ter tanta oportunidade assim de passar por problemas econômicos como se passa no Brasil. Entretanto, vindo para cá, aquilo que está aqui impresso na tua mente vem junto com você, Todo mundo já ouviu aquele ditado que a pessoa saiu do lugar dela, mas o lugar dela não saiu de dentro dela. Então, isso se dá porque ela traz as crenças. E quando uma pessoa está numa relação afetiva de dependência, não existe o amor como sendo o sentimento que reina ali, não. O sentimento reinante naquele momento, ao invés de ser o amor, passa a ser o medo. Ambos envolvidos na relação, pegar aqui João e Maria aqui, tá? Maria tem medo de perder o João. João não faz bem para ela, mas ela se sente medrosa, amedrontada, se sente acovardada. E tem mais, ela não conhece uma outra referência de homem, o que é muito comum. Não conhece uma outra referência de homem e automaticamente aquilo faz com que ela possa não se entregar a uma nova experiência. Ela não consegue buscar uma nova experiência porque ela simplesmente tem medo do novo. Então, passa, ao invés de ter uma relação saudável, uma relação afetiva saudável, ao invés de haver o amor em primeiro lugar, ao invés de um querer agradar o outro, na verdade tem medo de desagradar. Gente, a vontade de agradar uma pessoa e o medo de desagradar são coisas completamente diferentes, são coisas completamente distintas, tá? Então, quando você tem, na verdade, um sentimento reinante, que é o medo, a pessoa pode até fantasiar aquilo de amor romântico, aquele amor de Walt Disney, aquele amor da Bela e a Fera, da Branca de Neve, aquilo que a gente aprendeu no nosso background, na nossa infância. Mas quando você olha para um casal e vê que tem uma sequência de postagens, não sei se você já viu isso, mas tem sequência de postagens, amor, frases, fotos, possivelmente aquilo não está acontecendo. Eu digo isso porque por atender pessoas, por ver no meu cotidiano, tá ali acompanhando casos de pessoas que não estão bem. E que esse sentimento tóxico, que essa toxicidade do sentimento da pessoa, ela vai acabar manifestando-se em algum sintoma clínico, algum sintoma físico, fisiológico. A mulher passa a ter problemas na sua regulagem do seu ciclo, pode desenvolver até câncer de mama, maus tratos durante muitos anos seguidos, pode dar origem sim ao câncer de mama, no homem, problemas de próstata, de ejaculação, homens que não se sentem aceitos, amados, e são muitos. A gente pensa que muitas vezes só a mulher é que está sendo manipulada ou vitimizada dentro de uma relação, mas o homem também pode estar passando por isso, porque isso não depende do sexo, depende do background, depende da cabeça, do mindset que a pessoa tem, e aí ela começa a demonstrar isso gradativamente
na sua vida. Boa noite, Leila, como é que você está? Tudo bem por aí? Boa noite, Flávia, também. Bom, então o medo, ele usa um disfarce muito interessante. Esse medo e esse amor doentio usam um disfarce muito grande, que seria exatamente esse amor romântico. Esse amor romântico, esse amor que as pessoas, né, fazem juras e colocam na internet. Aquilo ali, basicamente, pode ser que aquela foto na rede social não seja um retrato da realidade, mas sim um retrato daquilo que ela gostaria muito que fosse a realidade dela. Aliás, se nem dizer que hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, para cada selfie que a pessoa posta, são pesquisas recentes, para cada selfie que uma pessoa posta numa rede social, ela tirou 7, em média, tirou 7, a gente tira 10 para postar lá. Então a pessoa vive muito tempo ali na rede social como uma forma de refúgio, como uma forma de busca de alguma coisa que ela não consegue enfrentar no seu dia a dia, né? Além do que, quantas vezes hoje em dia tem uma coisa que é muito nociva, é quando o casal também começa a conversar pelo WhatsApp. O WhatsApp, já falei, não tenho nada contra, eu uso, é um instrumento de trabalho, é um instrumento de comunicação. Eu falo com a minha família no Brasil pelo WhatsApp, muitas vezes, vídeo chamada, maravilha, coisa maravilhosa. Mas ele não pode substituir o contato real, tá? O contato químico, o contato próximo, o contato frente a frente, mão na mão, pele na pele, isso é insubstituível. Então, acontece muito isso. Então, existe a questão desse disfarce, desse amor doentio, com pintas de amor romântico, a pessoa exerce o papel do dominante. E tem mais. Sabe quando você encontra aquela história de você encontra assim o objeto e a tampa dele? É exatamente quando a pessoa é dominante, a pessoa quer mandar na vida do outro e o outro é completamente receptivo a essas ordens aqui e fazem um par perfeito teoricamente. Aí você pensa, mas fulano foi feito para o cicrano, foi feito um para o outro. E ali você não sabe se está havendo uma dupla troca de sentimentos positivos de crescimento ou simplesmente se a pessoa está realmente sendo dominada por uma situação bastante complicada. E aí, normalmente, um dos dois, para conseguir viver de uma maneira interessante, um dos dois para conseguir viver de uma maneira, como é que eu posso dizer, pacífica, entre aspas, mas não é um pacífico de pacato, é um pacífico de evitar a guerra. Então acaba assumindo um papel de dominado. Então você vai ter ali um dominante e você vai ter ali um dominado, basicamente um unindo-se ao outro naquele momento para que fique ali sacramentado uma espécie de acordo de mediocridade. Você vai ser o dominante medíocre e você é a pessoa dominada. Então, acontece muitas vezes uma subordinação para evitar o mal que isso pode fazer. E aí vem aquelas frases que são mais ditas. Você é importante para a minha vida, você é a única pessoa da minha vida. Tem gente que é tão viciada, que quando o relacionamento acaba, aquela pessoa corre atrás. É como quem está tendo uma crise de abstinência. O relacionamento termina, né? E aí são várias coisas. E sabe que é uma pergunta que eu escuto muito das pessoas quando eu vou tratar delas, quando eu vou conversar com elas sobre o final de um relacionamento? A outra pessoa que foi deixada, ela se pergunta assim, por que, meu Deus? Por que eu não fiz isso? Por que não foi assim? Por que... Então, e aí eu perguntei para uma pessoa a última sessão, perguntei assim, vem cá, se você soubesse o porquê, ia adiantar de alguma coisa? Se você soubesse o porquê que você foi deixado, se você soubesse o porquê que o teu relacionamento acabou, isso iria diminuir a tua dor? Ela parou, pensou e disse, não iria. Então, pronto. Então, se acabou, nós temos que investigar não só por que acabou, mas o que é que te levou, primeiramente, a entrar nessa relação, visto que essa relação é doentia e não te traz benefício algum, né? Então, tem gente que repete, porque é a crença que roda na cabeça da pessoa, então ela repete dia a dia aquele comportamento. Uma pessoa, quando arranja outra pessoa, repete, acontece do mesmo jeito, aí termina traumaticamente, começa com outra, depois tudo do mesmo jeito, e ela fica dizendo que aquelas teorias baratas, homem não presta, brasileiro não presta, inglês não presta, e não é isso. Na verdade, o que não está prestando é a crença que você carrega e a maneira como você está operando a tua vida nesse momento, né? Então, voltando aqui, essas frases que são ditas, você é meu tudo, né? Você é meu universo, você é meu princípio, meio e fim. Gente, isso é extremamente perigoso porque, na verdade, uma relação na qual acontece a dependência é uma relação que está doente. Uma relação na qual você não se vê sem o outro é uma relação na qual a pessoa pode ter certeza que ela está, de fato, doente. Até porque você não nasceu com aquela pessoa, possivelmente não vai morrer com ela, a menos que haja um dia da morte seja igual. Tá certo? E aí vem
uma coisa muito importante, que é uma coisa que acontece, um sintoma de uma relação doentia do ponto de vista emocional, uma relação que tem a dependência emocional, é quando acontece o sequestro da subjetividade. O que é isso, né? Outro caso que eu estou atendendo também é que assim, a pessoa sente a vontade que o parceiro esteja perto dela, sobretudo nos finais de semana. O parceiro trabalha no final de semana, não está perto dela, e ela para a vida. Ela não consegue mais dar nenhum passo, né? Então todo mundo que está aí, Marjorie, Raquel, tudo bem, gente? Gente, compartilha nos grupos aí de vocês, dá um like aí, compartilha, para que mais pessoas possam estar ouvindo também essa nossa live, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vocês conhecem, né? Quem tem algum amigo aí que sofre de dependência emocional no relacionamento? Depende do outro, mas não está feliz. Então, esse sequestro da subjetividade é quando a pessoa perde por si o gosto de viver. Ela perde por ela mesma a capacidade de sentir prazer nas mínimas coisas. Tudo que ela quer é que o outro esteja perto. Mas aí já não é pelo prazer do outro estar perto, já é pelo medo. O medo de perder, ou o medo de que aquela pessoa descubra algo melhor do que ela. O medo de que o outro descubra que ela não se dá valor, não se valoriza e com aquilo está perdendo um tempo significativo de vida. E aí vem essa toxicidade do relacionamento. O relacionamento passa a ser tóxico, as pessoas sentem até dores, gripe, raiva, dor de coluna. Por quê? Porque com o relacionamento tóxico, automaticamente está acontecendo ali uma química corporal extremamente negativa, e quando se tem uma química corporal negativa, a pessoa passa a ter realmente doença no corpo, né? E aí surge a aptidão para que a pessoa comece a beber, comece a usar droga, comece a entrar num comportamento sexual de autoafirmação. Tem gente que ama um, mas faz sexo com mais três para poder ver se ele consegue ter uma autoafirmação, se ela consegue realmente crescer com aquilo. E isso é péssimo, são distúrbios de comportamento gravíssimos. Então, o relacionamento se torna tóxico, principalmente quando essas pessoas convivem com crianças, né? Convivendo com crianças, elas vão perceber a toxicidade do que está acontecendo ali e vão se contaminar com aquilo, manifestando medo, manifestando insônia, manifestando dores de cabeça repentinas, chamando a atenção gradativamente dos pais, chama a atenção, grita, berra, dá tudo porque ela quer fazer o quê? O que você fazia quando seu pai e sua mãe brigavam antigamente? A gente automaticamente ia lá e fazia algum barraco, dava algum jeito para acabar com aquela briga, nem que fosse fazer cocô no meio da sala para ver se acabava com aquilo. Então, isso é insegurança. Eu costumo dizer que quando pai e mãe estão brigando pelos filhos, é como se o sol tivesse a lua batendo no outro e dá a sensação de catástrofe, né? E aí, aquela pessoa que está vivendo uma relação tóxica, quando a outra pessoa se afasta por algum motivo, vai fazer uma viagem, uma situação de trabalho, ao invés de ela sentir paz, ao invés de ela ficar com ela e dizer, opa, oportunidade para mim, oportunidade para fazer minhas coisas, para dormir na cama de casal só, mais esticado, ela começa a sentir uma síndrome de abstinência. Aquela falta, não é saudade, é uma falta, é uma abstinência doentia, e fica ligando de meia em meia hora. Então é mais uma prova de que naquele momento a relação que você está tendo não é uma relação positiva, é uma relação doentia e que está gerando dependência. E uma outra coisa muito interessante, além dessa toxicidade do relacionamento, além dessa síndrome da abstinência, uma outra coisa muito comum é que essa pessoa começa a criar estratégias que levam ela a prejuízo. Se você está numa relação tóxica, uma relação de casal, né? Uma relação de dois tóxica, automaticamente você começa a ter prejuízos não só emocionais, mas também financeiros, porque a pessoa passa a tentar agradar de todo jeito, passa a tentar comprar o maior presente, passa a comprar jantares caros, a planejar viagens, e você pode estar indo para qualquer lugar, né? Você pode estar indo para qualquer lugar, mas não indo para a direção certa, não indo com o sentimento certo, você pode ir para Jericoacoara, você pode ir para Dubai, não vai adiantar muita coisa tentar marcar aquilo se não há junção, se não há união naquilo ali, né? Lembrando também que nessas relações de dependência afetiva, o sexo passa a ser talvez uma coisa que traga muita junção, traga muita união, mas se não houver conversa, mas se não houver diálogo, mas se não houver planejamento junto, se os dois não se entendem, né? Note que a gente mede o nível de entendimento do casal muitas vezes pelo tom de voz que eles utilizam. Quando começa a gritar é porque o desentendimento está acontecendo. Então a melhor forma de você talvez conseguir viver com isso seja na hora que começa a discussão, na hora que começa a briga, seja calar-se, não no sentido de aceitação, mas no sentido de você entender que aquela briga, aquela conversa não vai levar você a lugar nenhum, né? Então, além de tudo que eu falei aqui,
Tem aquelas pessoas que desperdiçam recursos e que gastam, e que o cartão de crédito estoura, e que tenta comprar vestido, pagar academia, tudo que pode para tentar segurar a outra pessoa, comprando inclusive. Bom, quando se tem uma relação de dependência, do tipo dependência afetiva, existem dois tipos de pessoas, dois grupos que se caracterizam dentro do processo da dependência, que seria o ativo dependente e o passivo dependente, né? O que é a pessoa ativo dependente? É aquela pessoa que está ali em cima, ativa toda hora, desenvolvendo técnicas, métodos obsessivos, violentos, podendo agredir a pessoa, querendo realmente se apossar dela como quem tenta pegar um cavalo que fugiu. E aí, nesse momento, a relação passa a ser até mesmo objetal, ou seja, passa a ser uma relação na qual a pessoa está buscando a outra não por gostar, mas por acreditar que aquela pessoa faz parte dela. Ela é uma posse minha, como essa cadeira é minha e ninguém vai sentar aqui e acabou a conversa. Então, acontece uma forma muito indiscreta. O ativo dependente é uma pessoa que se torna indiscreta, é uma pessoa que grita, que faz showzinho no meio da rua, que manda mensagem, que vai no trabalho da pessoa para gritar, para observar, que sai espionando. Então esse ativo dependente é aquele que está de fato ativamente prejudicando a si, ao outro e até mesmo a sociedade. E existe o passivo dependente, né? Passivo dependente. Lá no Ceará a pessoa chama de corno manso, né? Lá no Ceará é corno manso. O cara está ali naquela situação, não que ele seja corno, basicamente, mas é aquele que faz o que a pessoa quer. Um dia eu estava falando com um amigo e disse, rapaz, tô achando que você está ficando barriga branca, que é outro tema, né, que a gente usa lá. Você está ficando barriga branca. Ele disse, eu barriga branca? Não, eu chamei brincando, chamei ele de panda, né? Tá parecendo um panda. Ele disse, não sou panda não. Aí eu achei que ele fosse dizer que era um leão, né? Que era uma águia, que era alguma coisa bem... Rapaz, eu sou um urso polar, não sou a barriga branca não, eu sou branco todinho, tá? A mulher manda em tudo. Então, naquele momento, pode parecer engraçadinho, bonitinho, mas será que é legal outra pessoa mandar em tudo? Então, existe, da mesma forma que existe o ativo dependente, existe o passivo dependente. É aquele que faz de tudo para se anular, para deixar que o outro comande a relação. Muitas vezes, até a culpa nem é do outro que está sendo conduzido a ser o dominante, mas a culpa é daquela pessoa ou a responsabilidade dela que está fazendo com que o outro pense e muitas vezes achando que ele está gostando daquilo. E pode não ser assim. Então a pessoa começa a aceitar tudo, passa roupa, passa tudo, limpa a casa, faz compra, dá flores, não discorda de nada, a pessoa briga, ele diz amém. E aí, no caso, esse passivo dependente tende a ter muitas vezes um sofrimento bem maior quando a relação acaba, porque ele fica pensando, eu me humilhei, eu fiz de tudo, eu fui a fundo. Aí vai para o último estágio da degradação humana, né? Que tem um estágio que é a morte, a putrefação, mas tem um estágio antes que é ouvir o sertanejo da Marília Mendonça. A pessoa está lá sofrendo, se acabando de chorar, reclamando porque fez uma coisa que o outro não pediu. Porque fez uma coisa que não era necessária, que não era cabível, mas achou que era uma coisa que ela tinha para fazer, né? Muitas pessoas perguntam assim, mas como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer, né? Então, tem alguns passos importantes. Primeiramente, a percepção da realidade. Perceber quem é você e o que você está fazendo da sua vida. Você perceber, porque eu tenho certeza que a tia, o papagaio, o periquito, o amigo, a avó, a prima, já falou. E você não percebeu ainda que se está vivendo uma situação negativa. Se faz algumas perguntas, né? Existe abstinência quando vocês se separam? Existe possessividade? Existe uma pessoa, um dos dois está interpretando um papel daquilo que não é dentro do relacionamento? Porque se isso tudo acontece, significa dizer que você realmente está numa situação extremamente tóxica, né? Perceba se você tem controle da sua vida. Ou seja, você pode fazer uma academia sem que o outro pire, surte ou a outra. Você pode ter direito a um dia, pelo menos por semana ou por mês, de lazer com pessoas que não incluam ela ou ele. Você pode ter o teu momento, né? Você recebe ligações onde a pessoa liga para você e diz assim, oi, tudo bem? Você esqueceu a caneta, ficou em casa. Aí você fica, tá, depois eu pego. Daqui a pouco E ela fica fazendo coisa para ganhar tempo, para tentar ouvir onde é que você está. Já passaram por isso? Né? Então isso aí é a manifestação de um tipo de domínio. E às vezes a pessoa nem faz cerimônia e vai perguntar direto onde é que você está. Você fala, eu estou aqui na loja. Fazendo o que aí?
Não está na hora de voltar para casa? Então começa a cercear a liberdade da pessoa. Então um relacionamento começa a ter isso, a pessoa tentar colocar uma cerca em torno de você e é prejudicial demais. Aquele ser humano que não tem o seu próprio tempo, né, para se entender mesmo, para sentir o seu cheiro, para saber o que ela está fazendo da vida, para pensar um pouco, né, não significa que seja ruim para ela, né? Aquele negócio que ele está namorando, aí a namorada diz assim, não vem aqui hoje, não, então eu não vou aí hoje. E o outro fica, por quê? O que está acontecendo? Está com o outro, parará, pererê. E aí perde o feeling ali da história e começa a provar que ali tem um comportamento obsessivo por detrás de todas aquelas juras de amor, né? Outra coisa, uma coisa interessante, quando você pensa em metas, né? Você pensa nas tuas metas? Ou a meta está sempre ligada ao fulano? Não. Qual é o seu sonho? É que o fulano dê certo, que o fulano arranje emprego. Acontece muito isso aqui. Aqui em Londres, não sei por que razão, mas não sei por conta da rainha, né? Há uma tendência muito grande dos homens trabalharem, às vezes, menos que a mulher. Não sei se isso é verdade, se é uma amostra que eu peguei do público para trabalhar, né? Não sei se é uma amostra do público, mas eu não sei se tem a ver com a rainha da Inglaterra. Acontece que muitas mulheres aqui reclamam que eu queria que o fulano crescesse, né? O meu marido não cresce, não busca outra coisa, quer ficar naquela vida. Então, eu te pergunto. Vou perguntar o que eu te perguntei na palestra ontem. Você tem sido hospedeira ou hospedeiro, né? O que é isso? Vamos lá, te explicar uma coisa. Imagina que uma pessoa tem um verme, né? Muito obrigado, Carlos Moreira, Soraya também, aqui em casa não, né? Pergunta assim, digamos que você está com um parasita qualquer, né? Um parasita, um verme, uma lombriga, várias, né? Que quem é solitário é a tênia, né? A tênia ela é muito antissocial. Então, você está com um monte de lombriga. Aí, ela está dentro de você e ela está tirando suas energias, está tirando aquilo que é importante do teu sistema de nutrição, está tirando o que é interessante para ti. Você não consegue ficar bem, você fica anêmico, pálido, morrendo, amanhã eu vou, né? E você é um hospedeiro e ele é um parasita. Dentro da tua relação, ou já acontece ou já aconteceu isso, com dinheiro, com comida, com favores, com sexo, bom, enfim. Então isso também é um sinal de uma relação onde tem dependência realmente emocional, né? Outra coisa, as pessoas que estão dentro da relação e não percebem, ou percebem, mas pensam, eu não vou sair, eu não vou conseguir. Tem gente que está namorando com o pior tipo de espécie, pior tipo de gente, né? Ele ou ela, e fala, mas eu tenho medo de terminar e não conseguir alguém melhor. Minha filha, você vai conseguir alguém melhor, porque aquela pessoa é tão ruim que pior do que ele, só o Satanás. Satanás, pelo que eu saiba, eu não quero namorar com ninguém aqui da Terra, não. Então, é bom que você pense sobre isso, né? Porque tem gente que fica, não sei, e o problema é que não é só porque ela gosta da pessoa, ela também pode ter aquele vício emocional de gostar de estar naquela situação, de provocar ciúme, de provocar carinho, de provocar o outro até que ele fique com raiva, grite, bata, morda e depois venha te acariciar fisicamente ou com presentes. Então, se você sente que você está sendo hospedeiro, tem alguém te parasitando, se você gosta muito de estar com alguém e não consegue estar consigo mesmo, se você também tem necessidade excessiva da aprovação das pessoas, se você tem medo de frustrar a expectativa do outro, se você esquece dos elogios que te fazem frequentemente, mas está sempre ligado nas ofensas, então você está precisando realmente de passar por um processo que mude sua vida, ou alguma coisa que mude, um processo longo, passar por um mecanismo aí que mude a tua cabeça, que mude a tua crença, porque do jeito que você vai, a tendência é não só nesse relacionamento atual, mas em todos os outros, você ter perda, ser utilizada e não ser um parasita, mas ser um hospedeiro, né? E aí, consequentemente, não conseguir crescer, pelo menos do ponto de vista emocional, porque a gente sabe que existe aquela máxima que diz assim, profissional que é profissional, deixa o problema em casa e vem trabalhar. Ok, mas quem disser que não se afeta, eu só tenho uma classificação para te dar, que é mentiroso. Mentiroso, né? Todas as vezes em que eu fui trabalhar, em que eu tive alguma confusão afetiva, algum problema, eu nunca trabalhei 100%. Trabalhei 90%, mas não era 100%.
né? No começo eu trabalhava 10% quando eu tinha problemas desse jeito. À medida que o tempo passa, vem a maturidade, vem um controle, vem um aprendizado. Mas se você não está trabalhando bem, após uma confusão, uma briga, pode ser normal. O problema é que se o número de confusões e brigas e inseguranças são muito altos, você não está numa relação normal e você não vai ter empregador nenhum no planeta que aguente você com aquela sua relação tóxica todo dia, porque o seu rendimento está baixo, né? Então, é preciso autoamor, sabe? É preciso ter autoamor. É preciso evitar as relações que a gente se torna objeto sexual, objeto de ajuda, objeto bancário, objeto, enfim, para que a pessoa possa crescer em cima da gente e nunca devolver aquela parte, né? Que ela só quer o venha a nós e o vosso reino que exploda. Boa noite, Lu. Como é que você tá? Tudo em paz? Então, é justamente sobre isso que eu queria falar. Quantas pessoas têm sofrido? E não é isso que a tua família quer para ti, não é isso que as pessoas que te conceberam querem para ti, não é isso que Deus quer. Deus já salvou o povo do cárcere faz tempo, não quer com uma pessoa que vive aprisionada, sobretudo uma pessoa que faz com que a outra seja o rei, a rainha da vida dela. Está errado completamente, né? Quando se fala que ninguém deve idolatrar santos, não deve idolatrar imagens, idolatrar outras pessoas também não faz parte disso. Idolatrar alguém, porque é meu ídolo, porque é meu tudo. Não pode ser teu tudo. E aí você tende a perder significativamente potência de vida, né? Então saia dessa, aprenda de fato a se amar, aprenda de fato o valor que você tem. Não estou dizendo que você deve terminar a sua relação, não é isso, mas fazer com que ela seja uma versão muito melhor. Mas você só consegue fazer uma relação boa quando você é uma boa pessoa. Um bolo só é gostoso quando ele tem duas coisas. Ele foi feito, né, a dinâmica de fazê-lo foi legal e os ingredientes são bons. Se eu colocar um ovo podre ali, você vai estragar o bolo inteiro. Então, os ingredientes da relação é o casal, os dois que compõem o casal. A maneira como vocês vivem, basicamente, é a maneira como foi feito o bolo, a dosagem de cada coisa, é a misturada de cada coisa, é quanto tempo de forno, quanto tempo esfriando, né? E só aí, se o sabor for agradável ou não, tem a ver com os ingredientes e com o modo de preparo, não tem outro segredo, tá bom? Então, já 10 horas, vamos para a cama Mimi, quem está aqui em Londres, já são 10 quem está no Brasil, acho que são 6 horas no Brasil ainda, nós temos aí 4 horas de diferença, mas sem esquecer das nossas relações, né? Uma relação jamais pode ser positiva quando nós temos que pelo menos um envolvido no relacionamento perde e o outro ganha. A relação de amor, se você falar um pouco de ecologia, ela tem que ser ganha-ganha. Os dois estão bem. Não pode ser perde-perde, que a relação é doentia, e não pode ser ganha-perde. Senão você vai ter uma relação aí de um parasita e um hospedeiro, né? E o bom parasita, né? Falando aqui de biologia um pouquinho, o parasita esperto é aquele que fica tirando a vida inteira do seu hospedeiro. Ele não mata não, porque se ele matar, ele não vai conseguir nunca mais arranjar um outro hospedeiro, né, tão bobo que consiga nutrir aquela pessoa por muito tempo, tá certo? Então, relação tem que ser ganha-ganha. A partir do momento que a relação se torna ganha-perde ou perde-perde, nós temos aí pessoas que são afetadas e que não vão conseguir crescer e nem produzir na vida. Legal? Então tenham todos uma boa noite. Lembrando que no final de semana que vem nós temos mais uma vez o nosso treinamento de inteligência emocional, nosso treinamento mais forte que existe, que é o método F4. Tá? Quem quer saber, vai lá no meu site www.joaopaulogurgel.com e aí você vai lá do lado esquerdo, assim, tem método F4. Tem todas as informações sobre isso, eu vou colocar também aqui no nosso live aqui abaixo, tá bom? Grande abraço, vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.